Já falamos sobre planos de saúde no programa, já falamos sobre os direitos e deveres, mas parece que continua mais e mais o assunto e nunca foi tão cobrado nos últimos tempos. O assunto de agora é cancelamento unilateralmente de plano de saúde sem comunicação prévia. Você já imaginou? Você fez um contrato, você tem um plano de saúde há anos. De repente, você, por alguma situação da sua vida, vê aquele plano cancelado. E aí você tenta recuperar aquele plano e não sabe como. De repente, só olham para você e dizem: está cancelado. Mesmo você pagando, está cancelado, sem nenhum tipo de satisfação. Satisfação por e-mail, nem satisfação pelo telefone. Simplesmente você busca e você chega à conclusão de que aquele contrato seu não significa mais nada. E aí? Que na verdade a gente precisa entender a respeito dos planos. É por isso que a gente trouxe aqui o doutor para a gente falar sobre esse assunto, que é um assunto que tem mexido com a cabeça de muitos clientes, né? E não é só isso é só um ponto para que a gente possa tratar do assunto. Primeiramente, bom dia a todos que estão nos assistindo. Vanusa, sempre um prazer estar com você. E a gente vem aqui realmente falar sobre isso. A gente recebeu aí, nós vimos ao longo desses últimos meses, principalmente, uma enxurrada de comunicações do nada, simplesmente do nada, da noite para o dia, em que seu plano está cancelado. Você simplesmente recebe uma mensagem pelo celular, WhatsApp, ou às vezes um e-mail e fala: a partir de hoje, seu plano está cancelado. Ou busca, ou vai quando tentar, chega no local, descobre que está cancelado. Ou vai tentar se consultar e chega lá, seu plano está cancelado. Isso é o maior absurdo que pode existir, né, no meio jurídico. Primeiro, porque o plano tem situações em que ele pode sim ser cancelado juridicamente, mas não pode acontecer dessa forma como está acontecendo. Que é o que, Vanusa? Simplesmente, do nada, sem nenhuma notificação prévia, sem nenhuma justificativa realmente fundamentada para que isso aconteça. Doutor, a gente precisa chamar a atenção da população porque as informações estão muito desencontradas. Por exemplo, as pessoas falam algo, mas quando a gente vai buscar, a história não é nada daquilo que as pessoas falam. Por isso que a gente sempre diz: procure realmente um especialista, vá para os nossos advogados da APAC, procure entender o que está acontecendo, o que mudou, o que não mudou na lei. Bom, existe a informação de que se você não pagar esse plano de saúde durante 90 dias, o seu plano pode ser cancelado. E aí vem a informação da seguinte forma: se você mesmo pagando os planos tiver cancelado, você não tem direito a reaver esse seu plano de saúde. E se caso você fizer um novo plano de saúde, você só vai poder ter esse plano de saúde como CNPJ acima de 2 ou mais pessoas, ou caso contrário, você mesmo assim ainda vai ter que ter coparticipação. O que a lei verdadeiramente leva para os clientes? Se isso realmente é o certo a se fazer com os clientes. Perfeito. Vanusa, a gente primeiro tem que esclarecer aqui que existem 2 tipos de planos de saúde. Que é o plano pessoa física, que é aquele que é regulado pela ANS. E nesse tipo de plano, como a gente está falando sobre cancelamento unilateral, ele só pode acontecer em 2 situações. Sim. Ou se for comprovado fraude, que o paciente, o consumidor, fraudou o plano de saúde, ou se ele ficou inadimplente por mais de 60 dias, certo? E ainda nessa inadimplência de 60 dias, é necessário comprovar que ele foi notificado até o dia 50. O que é que acontece muito quando se trata de pessoa física? É que mesmo inadimplente, a pessoa não é notificada. Então, na justiça, o judiciário entende que não é válido. Volta-se o prazo, há uma notificação, há uma abertura novamente do prazo para ela regularizar isso aí, para só então, de fato, ser considerada válida essa rescisão. Esse é o primeiro ponto. Então, é muito mais difícil você, enquanto pessoa física, ter o seu plano cancelado.
Caso aconteça, caso você ainda entre em contato com o plano de saúde, entre em contato com o SAC, entre em contato com a ANS e não consiga ter uma resolução administrativa, aconselho procurar sim um profissional especializado na área para poder te auxiliar e te dar as orientações. E há o segundo tipo do plano de saúde, que é o plano de saúde coletivo ou empresarial, que é aquele que é feito por um grupo de pessoas, acima de 2, 3 pessoas, é considerado um plano empresarial. Nesses planos, as regras já são um pouquinho diferentes. Há possibilidade, sim, de haver uma rescisão, é um contrato, a ANS já não regulamenta esse tipo de situação, e há possibilidade do contrato dele ser rescindido após 1 ano. O que se discute muito pode haver essa rescisão sem uma notificação prévia também dos 60 dias? Está se entendendo no judiciário que não é possível. Que Isso ainda... é uma nova lei, doutor? Não. Isso é porque nessa parte a lei ela tem uma lacuna. Não tem na verdade, não há uma lei própria que regulamente a questão dos planos coletivos ou empresariais. É o que se está, inclusive, lutando para haver uma regulação e trazer uma maior segurança para o consumidor. Hoje em dia, a gente baseia, quando se trata em plano coletivo ou empresarial, do que está no contrato. É feito um contrato entre a empresa e entre a empresa dos pacientes, né, dos consumidores, e a empresa de plano de saúde. Vale o que está no contrato. Entretanto, há uma margem para interpretação, há uma discussão e acaba sendo levado para o judiciário. E o judiciário tem interpretado esses contratos sempre mais favorável ao consumidor. Pronto, existe uma data X do pagamento daquele plano de saúde. Digamos que o plano comece, o dia do pagamento é dia 10, certo, né? Então, você conta de 10 a 10 do próximo mês, um mês. Certo. De 10 a 10 do outro mês, 2 meses. Do certo. 10 para o outro, 3 meses, né? Sim. Nestes casos, por exemplo, quando um plano de saúde foi cancelado e o outro plano de saúde tem a mesma data, por ser um valor maior, não foi cancelado, somente o valor menor. Como esse cliente pode, de uma certa forma, por exemplo, 2 meses ele teve o plano de saúde dele cancelado e o outro plano que tem um valor maior não foi cancelado. Mas ele tem o mesmo... Mesma data e o mesmo, tudo na mesma data. Só que um plano tem um valor maior e um outro plano tem um valor menor. Pronto, e isso nós estamos falando dele sair de linha, digamos, de ofertar... foi cancelado, somente um dos foi cancelado. No caso, o outro estava com as mesmas datas, por ser um valor maior, não foi cancelado. Não, aí realmente não é cabível isso é um abuso realmente contra o consumidor. Você tem que... As pessoas procuram a gente, doutor. É impressionante, porque eles sabem que a gente trabalha com comunicação e eles estão desesperados para querer entender. Fora a humilhação de vários pais e mães de família que se encontram em ambientes de plano de saúde, para conseguir uma autorização, são obrigados a passar uma manhã inteira, como se não trabalhassem, não tivessem outros compromissos. Pessoas que passam por situações realmente de vexame, diante de situações de planos de saúde que são pagos. Porque assim, o que muitos dizem, aqui é a voz do povo, né? A gente Sim. ouve as pessoas e a gente traz as informações. Se meu plano, eu estou pagando um plano caro ou não, não interessa, é a condição de cada um paga a condição que tem e o que está sendo cobrado. Muitos dizem que as informações é que aquele plano, aquele valor não está sendo compatível a empresa. Nesse momento, tem que se reavaliar o que está acontecendo com a empresa, quais são as condições da empresa, mas não trazer danos para o cliente que não tem nada a ver, doutor. De forma nenhuma. Vanusa, o que acontece? Quando você abre uma empresa, há o risco do negócio, então você tem que ter um planejamento naquela situação. Isso foi uma argumentação muito usada, principalmente pós-pandemia e ali durante a pandemia, que houve uma questão ou uma alegação de aumento da prestação dos serviços médicos, clínicos, enfim. Mas hoje em dia, com a reestabilização, ainda há essa argumentação, mas ela não é cabível,
Porque quando eu começo a prestar um serviço, eu já sei o que eu vou te oferecer e você já sabe quanto vai me pagar. Então, principalmente empresas e planos de saúde que são empresas bilionárias, o mercado, só para trazer um dado muito interessante, o primeiro trimestre das empresas de plano de saúde aqui, houve um lucro líquido, lucro é lucro. Lucro de 3,3 bilhões. Nossa. Em 3 Fora meses. Que muitas vezes um plano de saúde, tanto no atendimento do local, faltam colaboradores, por isso que muitas vezes tem essa quantidade de pessoas aguardando para conseguir uma autorização, passam horas e horas no local. Nesse momento, as horas parece que não funcionam como muitas vezes fila de banco. Exatamente. Né? Não existe esse lado. E existem pessoas também que acabam, de uma certa forma, passando por situações adversas por falta de médicos. Por exemplo, se cobra muito a questão, claro, do pagamento, para que as coisas possam continuar funcionando. Mas muitas vezes você está na clínica e a clínica lhe comunica que você não pode ser atendido naquele local, sendo que você na semana passada era atendido, porque o plano já não faz mais parte ali daquela clínica. Infelizmente, Vanusa, é uma coisa que acontece diariamente, esse descredenciamento das clínicas. Isso acontecer da semana passada para cá, né, acontecer e você ser avisado somente, isso é ilegal. Todos os pacientes, eles devem ser informados com um mínimo de antecedência de 30 dias de que vai haver esse descredenciamento. E a gente tem visto, inclusive, decisões muito fortes no sentido de que ainda haja o descredenciamento, a depender do seu tratamento, do seu acompanhamento ou do tempo, o plano de saúde ser responsável por continuar arcando com aquele tratamento. Como é o caso, por exemplo, de pacientes oncológicos. A gente já viu muitos casos de paciente oncológico que já está há 1 ano e meio, 2 anos fazendo o tratamento, o acompanhamento com aquele médico específico, que tem a cobertura pelo plano de saúde e simplesmente, de uma semana para outra, como você disse, que infelizmente é assim que acontece, é informado que o médico não está mais credenciado. E pela clínica, né? E não clínica, pelos responsáveis que seriam, no caso, o próprio plano de saúde. É pela própria secretária, você chega ali e você é informado. E o paciente, por exemplo, que já está numa situação, infelizmente ali, a situação oncológica, já está fragilizado mentalmente, fisicamente, emocionalmente, ela fica desesperada, sem chão. E agora, o que eu vou fazer? Já tem confiança, há muito essa questão da confiança médico-paciente, entendeu? Então, há uma quebra total. Isso é totalmente legal. Inclusive, doutor, recentemente eu recebi várias pessoas que estão fazendo tratamentos psicológicos e que muitas tiveram seus tratamentos interrompidos pela falta de responsabilidade, de satisfação. Porque assim, quando você está fazendo tratamento psicológico, uma das primeiras coisas que acontece, você tem uma quantidade de sessões. Então, você vai e autoriza as 4 sessões. Então, você tem que esperar 1 mês para que você venha conseguir uma nova autorização. Sim. E, de repente, você vai para buscar essa autorização, para levar para o plano de saúde e a clínica te avisa, olha, já não dá mais certo, já não vai poder continuar esse tratamento. Quer dizer, a gente tem observado que esse lado das clínicas, psicologicamente falando, elas estão totalmente sem esse crédito. Exatamente. E isso tem acontecido interrompendo um tratamento psicológico, trazendo mais danos ainda para a saúde desse paciente cliente. E isso é muito grave. E muitos cancelamentos. Várias pessoas têm procurado a gente para falar sobre os cancelamentos porque fazem tratamento psicológico. Isso é uma coisa, é um fato que tem acontecido, Vanusa, triste, lamentável, mas realmente, de fato, tem acontecido. Não só com clínicas de acompanhamento psicológico, como também o pessoal do transtorno autista, né? De TEA, está acontecendo bastante, já faz acompanhamento há 1 ano, 1 ano e meio, já tem um vínculo terapêutico e do nada recebe a notícia de que não há mais esse credenciamento. Isso traz para a saúde do paciente
um prejuízo muito grande. E quando a gente contrata um plano de saúde, Vanusa, é justamente para buscar resguardar o restabelecimento da nossa saúde no futuro que a gente precise. A gente nunca quer, a gente é o tipo de gasto ou de investimento que a gente faz e não quer usar, claro, né? Que é o plano de saúde. Mas no momento que nós precisamos usar, infelizmente a gente tem ficado na mão. O ditado popular é esse, na mão. Doutor, o senhor como um especialista nesse assunto, o que dizer para esses pacientes e clientes, né, relacionado a esse assunto? É possível reverter, no caso, notificação de cancelamento de um plano de saúde? Como essas pessoas podem reaver essa situação? Por exemplo, quem já está há muitos anos no plano, porque o senhor estava falando que existem dois tipos de plano. O plano pessoa física e o empresarial, jurídica. Só que existem planos que deixam bem claro, por tempo indeterminado, só temos planos juridicamente falando, não temos planos para a pessoa física. Isso é correto? Olha, tem acontecido inclusive um plano de saúde recente, ele decidiu não mais ofertar planos pessoa física. Isso não teria que ser comunicado para toda a sociedade? Infelizmente ainda não tem uma regulamentação quanto a isso. Se eu já tenho, eu não posso, ele não pode me obrigar a mudar e a fazer essa mudança. Mas é um existe direito. as pressões, né? Agora existe. Então isso tome grave, muito cuidado. Né, isso não pode acontecer. Não se deixe ceder a essas pressões. Se você já está num plano pessoa física, cobertura total, sem coparticipação e sem nenhuma carência, você tem o direito de permanecer nesse tipo de plano até o final. Ele pode deixar de ofertar esse tipo de plano? Pode, mas é para as novas contratações. É como se a gente já tivesse um direito adquirido. O que nós já temos, o que já foi ofertado, o que nós viemos pagando, é nos garantido manter. Então toma muito cuidado, você consumidor, não ceda a pressões de mudança ou dizer que não vai mais existir, vai acabar, não. Se você já está e já tem esse plano, você tem o direito sim. Se não, procura o PROCON, procura a ANS, procura um advogado especialista na área para poder te ajudar, mas não cede a essa pressão. Doutor, é legal. Quando o senhor fala assim de pessoas que já estão com plano, então assim, mas é um direito que no caso, o plano tem de decidir não ter mais pessoas físicas? Infelizmente, ele pode ter esse direito, sim, de deixar de ofertar. Isso é uma prerrogativa dele. Ele pode ofertar somente pessoa jurídica, como foi esse caso desse plano. Mas isso não afeta, como eu disse, não afeta quem já tinha. É direito adquirido. Isso só para novas contratações é que caso eu procure, por exemplo, se eu for nesse plano hoje, eu não vou conseguir mais ter esse pessoa física. Agora é uma situação muito complicada, né, doutor? Porque o senhor vê, de repente, um plano de saúde cobrando o mesmo valor que cobraria sem coparticipação, ainda te obrigando a pagar para continuar com aquele plano já num valor totalmente gigante e ainda tendo que pagar para ser consultado. O que nós temos acompanhado, Vanusa, e orientado bastante os consumidores é justamente no que você falou. A questão do abuso, de não ser abusivo, né? A questão da pressão, de fazer com que a pessoa mude de plano de saúde, né? Para coparticipação, cobrando mais, ou às vezes uma falácia de que não é mais ofertado e por isso vai ter que haver essa mudança. Então a gente já tem conduzido e acompanhado muitos consumidores nesse sentido, porque infelizmente muitos já cederam, a maioria não tem um conhecimento mais aprofundado, é uma lei muito específica, é um assunto muito específico e acaba acreditando no plano. E é algo bem interessante, doutor, dos profissionais, vocês da área de direito, também, de uma certa forma, eu sei o quanto vocês ajudam com tantas informações, analisar esses pontos, porque a gente tem percebido que planos de saúde com valor menor são planos que estão sendo cancelados e planos com valor maior são planos que estão ficando, né? E isso é muito grave, porque independente de qualquer coisa, tem gente que já pagou pelo plano anos e anos, nunca nem usou e de repente no dia que precisa
não tem mais o plano, né? Tem muitas pessoas que passaram a usar o plano no momento que realmente adoeceram, Sem né? dúvida. E aí a gente tem observado que isso tem acontecido de uma certa forma, de forma muito negativa. E os ânimos andam bem inflamados nesses pontos de plano de saúde. Bem inflamados. O meu conselho que eu deixo para todos vocês é que, principalmente quando está se tratando de cancelamento unilateral, sempre que você receber qualquer notificação, você já fica com o alerta ligado para verificar se realmente qual a razão, o porquê, a justificativa. E 2, saber se foi cumprido todos os requisitos, todo o caminho direitinho como deveria ser para ser uma rescisão legal ou não. Na maioria das vezes, Vanusa, a gente sabe que assim, na esmagadora maioria das vezes a gente sabe que realmente não seguiu todos os procedimentos e você consegue fazer uma reversão. Pronto, e aí a gente chama atenção para a questão de clínicas que vinham atendendo as pessoas, aí dizem que o cliente tem direito ao pagamento naquela clínica que ele está sendo consultado e vem fazendo o tratamento. Mas de quanto tempo em termos de tratamento naquela clínica? Perfeito, aí vai depender do tipo de tratamento que está sendo feito. Há situações em que a gente já viu decisões em que o tratamento era contínuo, que foi determinado contínuo até que houvesse uma alta, uma melhora ou uma necessidade de mudança realmente de profissional por alguma razão. Então vai depender muito do caso. Quando a gente trata de direito da saúde, quando se trata de plano de saúde, a gente sempre tem que analisar muito o caso concreto. A gente sabe as regras gerais, mas hoje em dia, como é um direito que ainda está sendo muito construído, a gente é muito recente aqui, não tem 30 anos desse direito comparado aos Estados Unidos, que tem quase 200, ainda está sendo construído muita jurisprudência, muita lei. Então, a gente sabe da lei geral, mas é necessário fazer esse acompanhamento de perto, análise de caso a caso. Agora, sim, é interessante que a gente chame a atenção das autoridades, dos profissionais que aí estão, que de vez em quando passeiem pelos planos de saúde, vejam como está verdadeiramente a situação do cliente dentro daquele local, né? Pessoas que estão horas e horas aguardando por um atendimento, muitas vezes 1, 2, 3 colaboradores para atender uma multidão de pessoas que precisam trabalhar. Você já imaginou, doutor? A pessoa tem o seu horário de trabalho, ela não pode passar mais de 1 hora fora daquele trabalho. E ela se vê muitas vezes durante uma manhã inteira esperando uma autorização que muitas vezes não se consegue através dos próprios aplicativos. Exatamente. Porque infelizmente, recentemente teve um plano de saúde que teve várias pessoas receberam boletos que não eram boletos do próprio plano, criou uma dúvida, uma incerteza, Exato. onde muitas pessoas estão indo buscar as faturas dentro do próprio plano. Isso acaba, de uma certa forma, criando uma falta de credibilidade. Outra coisa, dentro dos próprios aplicativos, muitos aplicativos desse mesmo plano que criam uma certa dúvida. Qual será o certo? Né? Exatamente. Isso tudo tem que ser muito analisado, porque a população é quem está passando pela situação mais desfavorável. É trazer uma clareza de informações ao consumidor, realmente, uma proteção maior. Houve realmente esse vazamento de dados em que inúmeros consumidores e conhecidos nossos pagaram boletos de 900, 1.000, 1.500 reais e era um golpe sendo enviado do próprio aplicativo, enfim. Muito complicado isso. Doutor, eu quero agradecer, eu acho que a gente esclareceu bem as informações e cada um que se sentir lesado, buscar os seus direitos, procure um profissional para te orientar. Quero agradecer, mais uma vez, quem quiser entrar em contato, pode entrar em contato com a PAC, com o doutor, né, doutor? Sim, tem aí meu Instagram, né? Pode mandar mensagem lá, perguntar, a gente está aqui para esclarecer o máximo possível desse direito que é muito lindo, que é o direito da saúde. Muito obrigada, tá, doutor?